eminentemente com a investigação de crimes organizados e lavagem de dinheiro, e grandes investigações que envolvem sempre a atuação do Ministério Público com apoio da Segurança Pública. Deixar bem claro que todas as nossas atividades têm sempre o apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil. Acompanhando nesse momento a entrevista coletiva direto do GAECO sobre o caso de manipulação de jogos envolvendo inclusive um ex-jogador do Vila Nova, volante Romário. Vamos lá, ao vivo para você, aqui no Debate das Feras, 3 e 4. Nesse tipo de investigação, o objetivo de todo investigador, seja ele o delegado, o promotor de justiça, é descobrir dois requisitos, que é a autoria e a materialidade do delito. Ora, se eu estou falando em autor, normalmente eu tenho, via de regra, vítima. E é nesse aspecto que eu quero destacar para os senhores que essa investigação conduzida pelo doutor Fernando, que eu vou passar daqui a pouco a fala para ele, alguns órgãos, algumas instituições são vítimas. Então, deixar claro que já surgiu o nome, né, isso vai ser falado para os senhores já levantaram até pela ostensividade da operação na parte da manhã. Foi citado um clube goiano, Vila Nova, que nada mais é do que vítima nesse processo. Então, é só fazer esse preâmbulo, porque há uma tendência da chamada generalização. Então, quando a gente está falando autoria individual, significa que essa investigação está voltada para algumas pessoas, não para instituições. Eventualmente poderiam ser instituições, mas não é o caso. A investigação até esse presente momento envolve pessoas de alguns estados, jogadores, apostadores e criminosos, obviamente, mas instituições como Vila Nova, como Confederação Brasileira de Futebol e outros tantos não têm nenhuma notícia nesse sentido, porque, como vai ser dito pelo doutor Fernando, é uma conduta individual. Então, só para deixar claro, a própria imprensa já relatou que as instituições são vítimas nesse caso. Vou passar para o doutor Fernando, como eu disse, que coordenou a investigação. Você ouvindo agora a entrevista coletiva direto do GAECO, né, o grupo que investiga crime organizado, entrevista coletiva explicando a situação aí do resultado da manipulação dos jogos, né, envolvendo inclusive o volante Romário, ex-jogador da equipe do Vila Nova. Ao vivo para você, no Debate das Feras, 3 e 6 da tarde agora, 3 e 6. Informações nós estamos impedidos de passar para os senhores. Essa investigação se iniciou em novembro de 2022, e aí aqui é importante destacar desde o início que somente teve início porque o clube, seus dirigentes do Vila Nova, procuraram o Ministério Público e trouxeram o caso ao nosso conhecimento, noticiando um esquema de apostas voltado para a manipulação de resultados em jogos da Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. Então, tanto o clube é vítima, que partiu da vítima nos procurar e trazer o nosso conhecimento. E já nessa própria representação já dava notícia de como o esquema inicialmente pegaria, já noticiava as partidas que naquele instante, em novembro de 2022, estavam sob suspeita, decorrência da manipulação de resultados, que, a grosso modo, funcionava. Um apostador, ele de fora do Estado, através da sua empresa, procurava atletas, cooptava atletas profissionais, para que, mediante pagamento, providenciasse o acontecimento de um evento específico na partida. E não era qualquer tipo de acontecimento, deveria ser, no caso, pênalti no primeiro tempo. E não era uma aposta isolada, não era um jogo apenas. Então, nessa rodada que foi noticiado, que foi trazido ao nosso conhecimento, 3 jogos, uma aposta combinada, 3 pênaltis no primeiro tempo, os atletas serem remunerados e o grupo criminoso, caso os resultados acontecessem, seriam devidamente remunerados através da aposta esportiva para tanto. Só que o êxito da aposta dependeria de acontecer pênalti nos 3 jogos. Acontece que no jogo específico do Vila Nova não foi praticado pênalti. Então os apostadores perderam dinheiro e passaram então a cobrar, a achacar os atletas envolvidos. Até o presente momento nós não temos nenhum indício, nenhuma indicação de que tenha qualquer dirigente que seja envolvido. Se trata, até o momento, suspeita de apostador, através de uma empresa dele, e atletas cooptados para fazer esse tipo de atividade. O pagamento, né, dos atletas
era oferecido um sinal de R$10 mil adiantado antes da partida, e em caso de êxito seria completado o valor de R$140 mil para cada atleta. E o valor que o grupo procuraria alcançar seria superior e ficaria em torno de R$500 mil a R$2 milhões de lucro com as apostas, caso acontecesse, tivesse êxito com o evento, com a aposta. Em razão de não ter havido pênalti no jogo do Vila Nova, o grupo não teve êxito, o apostador passou a cobrar sucessivamente atleta envolvido, dizendo que nos outros jogos tiveram pênalti, que precisava, os outros atletas deveriam receber, e passou a cobrar sucessivamente o atleta. Nós avançamos para a investigação. Na data de hoje foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão temporária. Na data de hoje nós arrecadamos principalmente vestígios eletrônicos, no qual já é possível dizer que nós reforçamos os indícios das práticas delitivas, e inclusive práticas atuais de 2023, envolvendo apostas vultosas no ano de 2023, o mesmo modus operandi, só que não somente voltado a apostas para pênaltis, em determinados momentos. Placares parciais, por exemplo, no primeiro tempo, apostas de que determinado time levará um cartão vermelho, levará cartão amarelo, apostas variadas, que hoje os sites, variados sites, permitem, né? Pode apostar em qualquer tipo, em qualquer aspecto. Então, hoje, até o presente momento, a gente ainda está fechando o balanço da operação, mas nós já podemos confirmar que, além de reforçar os indícios quanto aos 3 jogos que nós recebemos a representação no ano passado, outros jogos de 2023 também tem indicativo de que houve essa aposta e tentativa de manipulação de resultados. Esse de 23 em Goiás? Tem indicação de um jogo em Goiás. Os crimes que são apurados até o momento são de associação criminosa, lavagem de dinheiro e 2 crimes do Estatuto do Torcedor que punem exatamente a corrupção em âmbito esportivo, tanto daquele que oferece vantagem devida, quanto aquele que aceita vantagem devida. Então, um dito apostador, um dito empresário que oferece vantagem devida, monetária ou não, para qualquer ator que tenha condição de influenciar no resultado, comete um crime, é suspeito da prática de um crime, e aquele que recebe um valor para tanto também responde por um crime. E ambos os crimes são previstos na lei do Estatuto do Torcedor, com pena de 2 a 6 anos de prisão. Só enquanto o Fernando faz aqui um completo raciocínio, só para dizer para os senhores, adiantar, talvez seja objeto de pergunta, eu tenho o hábito de dizer que em investigação criminal a gente escalona as fases como se fosse uma cebola. Então você tem uma primeira visão, elementos de informação que levam a determinados atores, consequentemente autores, e à medida em que a investigação vai prosseguindo, outras possibilidades vão surgindo. Como de fato hoje, vários vestígios apreendidos já trazem informações, inclusive pedi o Pedro para passar para os senhores aí um print de uma tela de um celular, que já dá indicativo da continuidade desse tipo de ação. Não continuidade delitiva na acepção própria, técnica da palavra, mas de fatos que protraem no tempo, ou seja, continua o mesmo tipo de atitude. Nós estamos falando de Série B, mas existe sim a possibilidade, dentro da investigação, de avançar para a Série A. Nada ainda de concreto nessa primeira fase da investigação, que eu chamei de cebolos, né? É a primeira camada, e existe aí um potencial imenso de progredir em relação a fatos e pessoas. Então, só para também contextualizar essas fases. Alguma coisa? 3h03 da tarde agora, 3h13, nós estamos ao vivo do Ministério Público aqui dentro do debate das feras, com a entrevista coletiva dos promotores do caso, envolvendo a denúncia de manipulação de jogos, inclusive o jogo do Vila Nova. Você acompanhando tudo ao vivo aqui na Band News Goiânia com as feras do esporte. 3h14 agora, vamos agora para as perguntas, né? As perguntas sendo feitas aí para os promotores. Ao vivo do Ministério Público, GAECO, entrevista coletiva ao vivo para você. 3h14. Confirmar ou citar nomes de envolvidos, sejam jogadores, sejam empresários, apostadores, nesse momento a gente não pode fazer
avançar sobre isso. Essa informação, ela naturalmente chega até os senhores. Aliás, a imprensa já conseguiu até avançar bastante alguns nomes, mas, de novo, né, Ministério Público, nós temos que dar o exemplo. E a lei estabelece que a gente tem que ter uma certa limitação na exposição de pessoas, se a gente cumprir isso a regra. Mas nada a esconder. O que não está sob o manto do sigilo, sob decisão judicial, vai ser levado a senhores. Qual foi o jogo de 2023 que está sob suspeita? Como a informação acabou de chegar em detrimento do jogo, da apreensão feita hoje pela manhã, a gente não tem delimitado exatamente a partida, ou melhor dizendo, as partidas. É possível dizer que não se limitam ao Campeonato Goiano estadual, tem outros estaduais, mas não é possível precisar nesse momento qual partida exatamente foi que teve a aposta. Mas havia grupo de WhatsApp específico tratando como operação, a aposta é tratada como operação, mas não se trata de uma mera aposta, uma aposta direcionada porque alguns atores, ao que tudo indica, daquelas partidas estavam já previamente determinados. E vamos dizer, o esporte tem um fator dele que é único, que é a imprevisibilidade. Se contrata uma pessoa para tirar exatamente essa parte do evento, você está dando um benefício e tirando exatamente a integridade, a transparência da competição esportiva. Praxe completamente ilícito. A denúncia feita pelo Vila Nova foi exatamente essa dos 3 pênaltis. E outra pergunta, a aposta era feita em um site ou em vários, simultaneamente? A representação do Vila Nova foi referente aos jogos, como já é de questão dos senhores, Vila Nova Esporte, Tombense e Criciúma, Sampaio Correia e Londrina. Não temos exatamente, nós não temos exatamente quais os sites, os meios que são utilizados para a aposta, mas nós já temos identificados pelo menos 2 que são utilizados para essas apostas. Sites que não estão situados no país, que estão situados fora, que é de livre acesso e consulta para qualquer um. Lembrando que o site, ou seja, a casa de aposta, por assim dizer, ela também é vítima. Vítima no sentido de que o concerto, ou seja, a associação criminosa se dá em relação aos apostadores e aqueles atletas que se submetem a esse tipo de comportamento, a esse crime. Qual é o próximo passo da investigação? Hoje, se tiver essa operação, já tem algum próximo passo? Próximos passos, né? Realizar os interrogatórios. Hoje foram realizados 4, terão outros na sequência. Ouvir também outros suspeitos que exatamente da análise desse material serão identificados. Arrecadar esse material e coletá-los, que a gente tem equipes que ainda que não retornaram ainda para Goiânia, já que foram cumpridos em vários estados, Minas, São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro. Para depois, a partir dessa análise criteriosa do material, partir para identificar potenciais investigados e continuar a análise das provas. Tem também outras medidas cautelares, como quebra de sigilo bancário, que aí estão em andamento, e a gente precisa do resultado delas para avançar na investigação. Que tipo de pena que esses envolvidos podem ter? No momento são investigados os crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro, pena de 3 a 10 anos, e a corrupção em desportivo, que é de 2 a 6. No momento, nós não descartamos que possa evoluir para uma organização criminosa, ou mesmo encontrarmos outros delitos. Doutor, foram 9 indiciados e apenas expedido um mandado de prisão. Por quê? O que essa pessoa fez, ou teria feito? Na verdade, são 9 mandados de busca e apreensão que englobam residências, também sede de pessoa jurídica, e principalmente pessoas físicas. E o mandado de prisão se destinou para garantir o êxito da investigação, por isso é temporário, é imprescindível a investigação nesse instante, em razão do papel em tese desempenhado por essa pessoa, com acesso ao poder econômico, responsável por fazer as apostas, por cooptar diretamente jogadores de vários estados. Então, para garantir o êxito da investigação, conseguir a coleta da prova da maneira como tem que ser feito, nós entendemos que no presente momento a prisão era imprescindível à investigação. Desde que começou as apostas no Brasil, popularizou. Tem algum perfil de modus operandi, né, que você explicou para a gente como aconteceu, e tem perfil também desses atletas cooptados? No presente momento não dá para traçar o perfil que o vale, porque a gente está no início da investigação.
pode ver que são jogos variados, o que tem de conexão é o evento a ser praticado, que era o pênalti. E não dá para descartar a importância de um pênalti dentro de uma partida de futebol, ainda mais no primeiro tempo, né? Mas traçar um perfil nesse momento seria muito prematuro. Doutor, como vocês receberam a denúncia do Vilanova, a partir de qual momento vocês sentiram que o negócio era muito maior do que se imaginava? E se hoje vocês também têm esse pensamento que é maior do que foi descoberto até agora? Que pode ser? Na verdade, a própria representação já não era anônima, não era uma coisa para ouvir dizer, era concreto. Já apontava um indício muito concreto de nomes, partidas, modus operandi, tinha realmente substrato. E, da mesma forma que aconteceu em 3 jogos, a gente teria que apurar, ainda se fosse um jogo, a gente já teria que apurar. Então, naquele instante eram 3 e agora a gente está para se debruçar para verificar até onde vai. Doutor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Como nem todo mundo entende muito desse mundo das apostas, eles são deles, o senhor poderia didaticamente explicar o que é que fazia o dono do site, não, porque o site não tinha a ver, o aliciador que se aproximava desse jogador, o que ele fazia? E quem era esse alvo do aliciador? Era o cara que estava se despontando na partida, naquele campeonato? Era um cara que não se despontava, justamente porque seria mais fácil cooptá-lo, vez que a imprensa não estava em cima dele? O senhor pode didaticamente tentar contar o que é esse esquema? O que nós temos até agora de concreto é que, até de uma certa forma aleatória, que se um apostador de fora chega até atletas de clubes variados, porque a gente está falando só de um clube, faz uma proposta financeira e convence alguns atletas e outros não. Vale dizer que no jogo do Vila Nova, embora tenha havido pagamento, não houve o evento específico para o qual o jogador foi contratado. Muitas vezes você tem, no caso de uma determinada partida aqui envolvida, ter intermediário entre o apostador e o atleta que de fato iria cometer o pênalti. E muitas vezes esse intermediário é o próprio membro da equipe. Um jogador que está afastado, um jogador que foi parte do elenco, que não é mais, mas que tem acesso ao vestiário, né? No que a gente está vendo aqui atrás é pagamento financeiro. Uma proposta de R$150 mil para que um determinado jogador fizesse um evento na partida. Assim, e no caso do Vila Nova, a informação que nós temos é que inclusive essa proposta foi rechaçada, tentou chegar em um jogador e não deu certo, tentou convencer outro e não deu. Isso gerou até um certo clima de insatisfação do próprio vestiário, neste jogo específico. Mas a motivação, você está perguntando, seria financeira. Esse apostador é alguém que tem muito dinheiro, é disso que eu estou tentando chegar. Esse apostador ele tem muito dinheiro, então ele simula essa situação. Neste caso, especificamente, muito investigado pelo GAECO aqui de Goiás, envolve 3 jogos de regiões diferentes do país, uma delas aqui em Goiânia, especificamente, ou aqui do estado de Goiás, especificamente. Esse apostador ele tem muito dinheiro e essa é uma prática recorrente dele. Isso pode ser uma lavagem de dinheiro. O que ele faz? De onde que ele pega esse dinheiro? E quanto que ele ganha em cima desse dinheiro que ele está apostando e ainda vai ter que dividir com os outros? Ou seja, é algo muito lucrativo fazer esse tipo de banditismo, é isso? Deixa eu só ajudar, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. A área, ou seja, a probabilidade que se estabelece no jogo, ela é imponderável. Então, quanto mais quando você cria determinados requisitos, então, pênalti até os 10 primeiros minutos, tantos cartões amarelos, vermelhos, a cada momento, a cada situação dessa em que você estabelece essa área, você maximiza, você minimiza a possibilidade de ganho. Então, o golpe, o esquema, se trata de maximizar a capacidade de diminuir esse imponderável. Em outras palavras, se eu crio, a casa de aposta cria uma condição X, e eu coopto alguém, no caso, o aliciador, ele coopta alguém a praticar aquilo que é imponderável, ele está maximizando a capacidade dele de ganhar. E ele é um alto investidor. Então, quando ele investe muito, o retorno também é muito. E o Dr. Fernando pode explicar melhor
está sendo levantada também, já existe hoje algumas contramedidas por parte das federações e até das casas de apostas quando identificam jogos muito altos e em situações muito pouco prováveis. Então já existe, eu vou chamar um trabalho de compliance, né, um trabalho de contra-inteligência, contra-medida. A casa identificou que houve uma aposta muito grande, numa probabilidade muito pequena, e eles já vão lá e cortam a aposta. Então essa é uma medida que já está sendo feita. Que é uma aposta muito grande. É esse perfil que nós vamos trabalhar com ele. Na primeira fase a gente ainda vai trabalhar e identificar esse perfil. A gente tem fatos, né? Pessoas e fatos. Então esse perfil ainda vai ser trabalhado. E a sua resposta e de alguns que é essa visão do todo, né? E aqui fica uma observação importante para os senhores, o fato de ter apostadores, aliciadores e cooptados, isso não desacredita as instituições e o próprio esporte. Isso é importante. Porque nem sempre o resultado vem. Então, assim, já existe a preocupação, de novo, né? A preocupação das federações e das próprias casas de aposta, ao que consta, não ouvimos, nem é o caso, que não é objeto da nossa investigação, de identificar esses casos. Então, em termos de números, lucro, isso aí é uma coisa a ser avaliada depois da segunda, terceira, quarta fase de investigação. Doutor, boa parte de nós que estamos aqui fazemos parte da crônica esportiva. Talvez, se não fosse diretamente ligado ao futebol, penso que nossas emissoras mandariam o pessoal do jornalismo, investigativo e tudo mais. E por isso eu insisto na pergunta. No ano passado, o presidente do Vila, ele até deu uma declaração após a demissão de um atleta, falando que era caso de polícia e que o Vila iria até o final. O Vila não iria aceitar deixar como estava o que teria acontecido. Isso tem a ver com aquela demissão daquela época? Eu vou insistir na resposta. Nós, no momento, não temos como precisar nem confirmar, nem infirmar nome de envolvido. Aí, outra informação seria com o próprio Vila Nova, que a gente pode atestar que o Vila Nova trouxe o caso com substrato, um indicativo de quais jogos e nomes dos envolvidos. E isso auxiliou muito em acelerar o próprio trâmite da investigação, que começou em novembro do ano passado, e em fevereiro já foi possível deflagrar pelo menos essa fase da investigação. O doutor, também é importante uma pergunta. A função dessas investigações do Ministério Público, do GAECO, é possível, existe alguma possibilidade do Ministério Público fazer intervenção de pedir a anulação do Campeonato Brasileiro do ano passado? Não, nesse instante não, porque a gente está tratando de jogos específicos, nos quais, para configurar esse crime, para ser específico aqui, oferecer vantagem, a partir do momento que você ofereceu R$150 mil para alguém, configurou o crime. A partir do momento que a pessoa aceitou R$150 mil, ou 10 mil, ou aceitou a promessa de receber, configurou o crime. Acontecer ou não, resultado, alteração do resultado, não afasta a configuração do crime. No caso que nós estamos tratando aqui, por exemplo, no jogo do Vila Nova, houve pagamento, mas o resultado em si não foi naquele instante, o evento contratado não aconteceu, mas isso não desnatura o crime. Sendo assim, no âmbito esportivo, as informações coletadas na investigação serão compartilhadas com a Justiça Esportiva, porque crime é uma situação, mas o atleta ou algum agente envolvido receber valor, alguma vantagem para ter resultado também é uma infração administrativa, da Justiça Esportiva, para providências, mas anular jogos nesse momento, não. Quantos jogadores vocês poderiam falar, um número assim, de quantos jogadores podem estar envolvidos? É um número grande, é muita gente envolvida, mais do que até vocês imaginariam no início? Não, de novo, né? Existe, a investigação está no início, o número é reduzido, E só uma preocupação que o Ministério Público deve insistir com os senhores, o tal princípio da presunção de inocência é válido nesse momento. Tá? Então, apesar da necessidade, até ansiedade dos senhores descobrirem nomes, nós não podemos antecipar que mesmo existindo contatos, conversas, essas pessoas elas vão responder pelos crimes tais e tais. Então a gente tem que chegar ao final da investigação, onde nós vamos ter, aquilo que eu falei no começo, certeza da materialidade e indício da autoria, que é o que são os requisitos para o oferecimento da denúncia. Então, quando a denúncia sair, os senhores terão uma visão
completa, geral, inclusive quais são as pessoas que estão envolvidas nesse esquema. Ô, doutor, boa tarde. E aqui no Vila ficou, então, constatado, né, que houve até pagamento. Nesses 2 outros jogos, teve o evento, teve o pênalti no primeiro tempo e foi já aprovado algum tipo de pagamento nesses 2 outros jogos, da Tombense e do Sampaio Corrêa? Houve, o evento aconteceu, o pênalti aconteceu. Quanto ao pagamento, forma de pagamento, como foi, é que depende da comissão. Aqui no jogo específico do Nova, que houve pagamento foi do Sinal. Foram prometidos 150 mil, pagou antes do jogo 10 mil reais, foi direcionado a um jogador, mas a forma, o caminho desse dinheiro não passou somente por um jogador. E o restante seria pago quando do êxito. Como não houve o êxito, não se pagou o resto, mas o apostador se achou no direito de cobrar. O caminho do dinheiro, vocês também não podem falar como é que é. Só lembrando o seguinte, lembra da casca de cebola? Nós estamos no começo da investigação. Se a gente desnudar toda a estratégia de investigação, acabou a investigação. Então, é por isso que às vezes a gente pode parecer lacônico, às vezes até impreciso, mas a estratégia de investigação passa pelo sigilo. Então é isso que vocês precisam entender. Vocês acreditam que foi movimentado quanto em dinheiro, até agora, pela investigação que vocês fizeram, de tudo? Não nesse caso, mas de tudo que vocês estão investigando? Também não tem como precisar. O que a gente tem de concreto são os valores que foram prometidos para esse evento, para essa rodada, vou colocar assim, que seria 450 de prêmio para os jogadores. Ao que parece, o lucro que o apostador esperava obter com essa rodada, com essa aposta, seria em torno de 2 milhões. Nesta rodada. Mas não dá para precisar, seria até... Não teria base para dizer, seria leviano até dizer o valor. Os senhores falaram dessa cobrança, né, que aí o apostador, enfim, aliciador, teria feito para o jogador. Como que é essa cobrança? Que ele devolvesse esse sinal, com alguma forma até mais de violência? Como que funciona isso? Não, seria de cobrança, não relacionada à violência, seria de cobrança pelo prejuízo que foi causado. E não de devolução, não somente de devolução do sinal, e sim do prejuízo causado, já que outros atletas envolvidos estavam esperando receber o que lhes foi prometido. Uma outra questão importante, a eventual colaboração dos investigados pode facilitar a investigação e pode beneficiá-los, de acordo com a lei, né? A figura do acordo de uma persecução penal quanto cabível e outros mais, porque está na lei, pode trazer algumas respostas às perguntas que vocês estão fazendo, além das medidas cautelares que estão em curso, como quebra de sigilo bancário, etc. O Vila Nova em si, além, é claro, de ter divulgado, de ter buscado vocês para a justiça, de que forma os dirigentes do Vila, o Vila Nova, pode contribuir com a investigação de vocês? Da mesma forma como fizeram no início, caso outros atores que tenham conhecimento dos fatos lá dentro, tiverem conhecimento, podem nos procurar, essa porta continua aberta. Notícias de repente outros jogos que não diretamente envolvendo o Vila Nova, mas que tenham notícia da mesma forma. E também porque não foi, de novo, não foi uma denúncia vazia, para colocar assim. A representação do Vila Nova foi acompanhada de elementos, inclusive de diálogos ou meio como foi utilizado, certo? Já uma parcela identificada de envolvidos. E até um pedido que eu faço ao senhor, se tiver esse espaço, as pessoas, mesmo que de forma anônima, se quiserem trazer ao nosso conhecimento alguma informação pertinente, nós temos um e-mail de contato que é gaeco@mpgo.mp.br e até o telefone lá do próprio GAECO, que é o 3239-4800. Então, se alguém tiver, eu falo no caso dos senhores, enquanto profissionais, ou se alguém tiver essa notícia de suposto envolvimento, a gente está à disposição para receber qualquer tipo de, não só denúncia em relação a esse caso, mas qualquer questão que envolva organizações criminosas e a atuação do GAECO. Os senhores podem esmiuçar esse print que a gente recebeu? O que é isso daqui exatamente? Muito bem, 3h33 da tarde, entrevista coletiva direto do GAECO,
Ministério Público, você acompanhando tudo ao vivo aqui na Band News Goiânia, né, falando aí sobre o escândalo de manipulação de resultados em 2022. 3h34. Nós já tínhamos, seja a forma de comunicação desenvolvidos, de como as apostas são tratadas, e que seria referente à rodada da semana, do final de semana, em vários campeonatos. Final de semana passado. Isso. Hoje, o último final de semana, sábado e domingo passado. Que seria, bate muito com o modus operandi já relatado, já investigado de novembro, que seria sinal para o jogador e a segunda parcela, por assim dizer, depois do evento, em vários jogos. E aí não se tem apenas aqui os pênaltis, né? Tem número de escanteio, outros eventos. Isso é um exemplo do que foi amealhado até o momento, na data de hoje. E é por isso que a gente precisa se debruçar sobre o restante. Por exemplo, esse Novo Hamburgo, sinal 15 mil, pós 55 mil. Aí tem 3, talvez, nomes que estão com blur. São nomes de jogadores que estão aliciados? Não, são nomes de envolvidos, apostadores. Possíveis apostadores, financiadores, aliciadores, enfim, não são de jogadores. Esse Vila Nova é do Acre? Não, do Vila Nova Atlético Clube. Esse é o de Minas. Não é o Vila Nova, não é daqui. É o de Minas. Não é daqui. E esses escanteios do MT? Aparecem aí números, né? Uma das apostas que é possível ser feita são números de escanteio, seja total, seja parcial, seja primeiro tempo no segundo. É uma aposta até de certa forma recorrente, alvo de escândalo recente na Copa São Paulo de Futebol Júnior, inclusive, né, sobre essa questão do escanteio. É uma ou outra forma de aposta. Além de, por exemplo, cartões vermelhos, aposta em cartões vermelhos, encomenda de cartão vermelho, encomenda de cartão amarelo. A presa hoje em São Paulo é o aliciador / apostador e investidor. Que nome que vocês estão dando à pessoa presa? Qual era a qualificação dela nesse esquema? Ela atua nessa frente. Ele é responsável por apostar, por realizar de fato a aposta, por também promover contato direto com os jogadores ou através de terceira pessoa, por também fazer a cobrança do que deu errado, mas não só ele, foi evidente. É por isso que precisa aprofundar a investigação, que só com o material de hoje foi possível identificar outras pessoas na mesma situação que ele. Esse print, portanto, é do celular dessa pessoa presa hoje em São Paulo? Foi arrecadado hoje durante a diligência em São Paulo, não foi apenas um equipamento eletrônico apreendido em São Paulo. Então, além do endereço onde ele foi preso em São Paulo, havia outros mandados de busca e apreensão também em São Paulo? São Paulo são 2 cidades, um mandado de prisão temporária e 3 mandados de busca e apreensão, em São Paulo e São Bernardo do Campo. E aqui? Goiânia, 2 mandados de busca e apreensão. Ok, senhores? Alguma coisa para acrescentar? Eu tenho uma dúvida. Tudo era feito pelo WhatsApp, vez que os jogos são em cidades longínquas de São Paulo, né? Senão ele ia ficar gastando, imagino, passagem aérea para conversar pessoalmente. Era tudo pelo WhatsApp que se resolvia. Eu cooptava pessoas pelo WhatsApp, eu chegava um jogador que eu nunca vi, passava para ele essa informação de que ele receberia por jogo, caso ele fizesse o que eu precisasse que ele fizesse, ele receberia R$150 mil, ou tinha um contato visual, tinha um contato de proximidade no shopping da cidade, na pracinha da cidade. Claro que a gente precisa avançar na investigação. Havia contato por WhatsApp, mas como que o apostador chegava exatamente até determinados atletas é o que demanda aprofundamento. Como que eram passados os contatos, como que era sua pergunta, como eram escolhidos os jogadores, enfim, é algo que a gente precisa aprofundar a investigação. Mas boa parte dos contatos acontecia por WhatsApp, ligação via WhatsApp, algumas vezes ligação telefônica também. Vamos então para... Muito bem, me parece encerrada na entrevista coletiva dos promotores do GAECO, os doutores Paulo Parisotto, Fernando Martins Sescon Neto, Rodney da Silva, o Juan Borges de Almeida e também o Diego Osório.